Olá a todos e a todas. Eu me chamo Daiane Cristina Amorim do Nascimento. Tenho como orientador o professor Dr. Idelmar Gomes Cavalcante Júnior. E a instituição a qual faço parte é a Universidade Estadual do Piauí. Bom, o nosso tema é Literatos em Missão pelo Nascimento da Nação, uma análise da identidade nacional nos discursos da Academia Brasileira de Letras, entre 1897 a 1927. O objetivo geral do projeto foi identificar de que forma o discurso dos acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, enunciados no interior de sua instituição, participavam do debate geral que acontecia em torno da formação de uma nação brasileira, entre os anos de 1897 a 1927. Bom, os objetivos específicos foram: numa época em que as teses raciológicas eram hegemônicas nos meios onde atuava a intelectualidade brasileira, perceber de que forma elas influenciavam também o debate na ABL, e também identificar os diferentes discursos enunciados pelos acadêmicos sobre a necessidade de se constituir um sentimento nacional no Brasil. Métodos utilizados. Foram feitas leituras dos autores que nos forneceram um referencial teórico, como Tomás Tadeu da Silva, Benedict Anderson e Stuart Hall, entre outros, que nos deram suporte teórico necessário para o entendimento sobre discurso, identidade e nacionalidade, fornecendo, nesse sentido, informações acerca dos conceitos necessários para entender os discursos dos acadêmicos da ABL. Depois disso, foram feitas análises da nossa fonte principal, a obra Antologia da Academia de Letras, elaborada por Humberto de Campos. Resultados obtidos. Os acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, na sua maioria, enunciavam a identidade nacional por diversos discursos que verbalizavam o vir a ser da formação de uma nação. Podemos identificar isso nos dados coletados na análise de 59 discursos. Entre eles, identificamos alguns temas que foram se apresentando com mais frequência: raça, patriotismo, regionalismo, tradição, modernidade e nacionalidade. Com isso, podemos apurar que durante 30 anos, nos discursos dos literatos da ABL, que continham um total de 30 membros, muitos apelavam para a noção de patriotismo ligada à raça. Isso diz muito para um contexto geral, tendo em vista que a maioria desses literatos tinha uma vida política ativa. Conclusões. Concluímos assim que a Academia Brasileira de Letras, em 1897 a 1927, se aproximava de outras instituições do período, como o Instituto Histórico Geográfico do Brasil, as faculdades de Direito de São Paulo e do Recife e as faculdades de Medicina de Salvador e do Rio de Janeiro, que se valeram das teses raciológicas para tentarem explicar a sociedade brasileira. A mestiçagem brasileira era normalmente percebida como um mal que atingia qualquer possibilidade de construção de uma nação viável, mas ao mesmo tempo, e de forma relativamente dialética, poderia significar a redenção do Brasil, na medida em que, em seus efeitos diluidores nas raças tidas como inferiores, poderia representar uma aproximação com o ideal de raça branca europeia. Por isso, a referência aos povos da Europa e a imigração branca era tão frequente e tão positiva na época.